Esclerose lateral amiotrófica. Todos os movimentos voluntários no corpo são controlados pelo cérebro. As células nervosas no cérebro, denominadas neurônios motores superiores, iniciam o movimento através da liberação de sinais químicos chamados neurotransmissores. O sinal é transmitido dos neurônios motores superiores até os neurônios motores inferiores da coluna. Fibras nervosas da coluna, denominadas axônios, estendem-se aos músculos. O ponto onde os axônios e as fibras musculares se conectam é denominado de articulação neuromuscular. Quando o sinal atinge a articulação neuromuscular, ela provoca a contração do músculo, resultando em movimento muscular voluntário. Esclerose significa endurecimento e cicatrização. Lateral, porque esse endurecimento acontece na região lateral da medula espinhal. Amiotrófica, resulta em atrofia muscular. Ela é a sigla pela qual a doença esclerose lateral amiotrófica é mais conhecida. Ela também pode ser chamada de doença do neurônio motor, doença de Charcot e doença de Lou Gehrig. Ela afeta diferentes partes do cérebro, incluindo nervos e neurônios, que aos poucos vão perdendo a capacidade de enviar os impulsos elétricos que saem do cérebro em direção ao corpo, fazendo com que não possa se movimentar e funcionar da forma correta. Essa é uma doença considerada degenerativa e, conforme os anos passam, os sintomas se agravam e a pessoa para de poder realizar movimentos, falar, engolir a comida e até mesmo respirar. Mesmo com as limitações físicas, a pessoa com ela continua com a sua capacidade mental inalterada, mantendo as mesmas habilidades cognitivas e intelectuais. Um exemplo disso é o astrofísico Stephen Hawking, que mesmo com ela foi capaz de elaborar inúmeras teorias sobre o surgimento do universo. A ela é uma doença rara e sem cura, que pode fazer com que o paciente tenha uma morte prematura. No entanto, com a ajuda de uma equipe médica de excelência, é possível viver com relativo conforto. Essa forma progressiva começa com enfraquecimento, geralmente nas mãos e menos frequentemente nos pés ou na boca e garganta. A fraqueza pode progredir mais num lado que no outro e apresenta-se em geral de forma ascendente num braço ou numa perna. Quando a esclerose lateral amiotrófica afeta os nervos motores no cérebro, o tônus muscular normalmente aumenta e os músculos tendem a tornar-se rígidos e tensos, causando espasmos musculares. Os movimentos são rígidos e desajeitados. Quando os nervos motores na medula espinhal são afetados, o tônus muscular diminui, fazendo com que os membros pareçam soltos e flácidos. Quando a conexão entre nervos motores e os músculos é perdida, os músculos contraem-se espontaneamente. Pode ficar difícil controlar as expressões faciais. A fraqueza dos músculos da garganta pode causar alteração da fala e dificuldade em engolir. Por fim, os músculos implicados na respiração ficam fracos, ocasionando problemas respiratórios. Algumas pessoas têm necessidade de um ventilador artificial para respirar. O diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica é feito inicialmente por meio de avaliação de um médico, testes tais como ressonância magnética, eletromiografia e estudos de condução nervosa, exames de sangue e por vezes de urina e punção lombar. O médico suspeita da existência dessa doença em adultos que apresentam uma fraqueza muscular progressiva. Os médicos perguntam às pessoas: que parte do corpo foram afetadas? Quando os sintomas começaram? Quais sintomas apareceram primeiro? Como os sintomas se desenvolveram com o tempo? Com o passar do tempo, as doenças dos neurônios motores tendem a causar sintomas que são tão característicos que o diagnóstico se torna óbvio em qualquer teste. Para confirmar o diagnóstico, podem ser realizados vários exames e procedimentos. Alguns deles são feitos para que outras doenças sejam excluídas. O médico especialista pode solicitar, por exemplo, exames de sangue e urina, incluindo eletroforese de proteínas séricas de alta resolução, níveis de hormônio tireoidiano e paratireoide
e coleta de urina 24 horas para metais pesados. Um teste genético, se houver um histórico familiar de ELA, pode ser solicitado também. Teste respiratório, para verificar se os músculos do pulmão foram afetados, e tomografia computadorizada ou ressonância magnética da cabeça e da coluna cervical, para garantir que não existe uma doença ou lesão que pode ser semelhante a ela. Também podem ser solicitados uma eletroneuromiografia para ver quais nervos não funcionam corretamente. Podem ser feitos estudos de condução nervosa para avaliar a função e capacidade da condução elétrica dos nervos motores. E ainda biópsia de músculos e de nervos para auxiliar na confirmação do diagnóstico. E por fim, podem ser realizados testes de deglutição para analisar o funcionamento do disparo da deglutição e o fechamento da laringe e nasofaringe, que, se não estiverem ocorrendo de maneira efetiva, podem causar a penetração de alimento nas vias respiratórias. Uma punção lobar também pode ser útil na exclusão de condições inflamatórias, infiltrações neoplásicas ou infecções. Estes testes são feitos a critério do médico, geralmente com base nos resultados de outros testes de diagnóstico e no exame físico. Existem várias doenças que apresentam alguns dos mesmos sintomas da ELA, e a maioria dessas condições é tratável, sendo importante descartá-las durante a busca do diagnóstico. Não existe uma cura para a doença. Não tem um medicamento, um procedimento que impeça as células de continuarem morrendo. Para uma maior qualidade de vida do paciente, é necessária uma equipe multidisciplinar para acompanhamento do tratamento. Essa equipe geralmente é composta por um neurologista para acompanhamento da progressão da perda neuronal, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta motor e respiratório para procedimentos que posterguem os comprometimentos muscular e respiratório, um fonoaudiólogo e um nutricionista também são de grande importância nesse processo. E em casos mais avançados da doença, um profissional da enfermagem fará toda a diferença nos cuidados necessários com o paciente. Desde 2009, o Ministério da Saúde, por meio do Sistema Único de Saúde, oferece assistência e medicamentos gratuitos, de forma integral, aos pacientes com ela. A Portaria 1151, de 11 de novembro de 2015, do Ministério da Saúde, que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da esclerose lateral amiotrófica, traz o Riluzol como o único fármaco aprovado para este fim. O Riluzol reduz a velocidade de progressão da doença e prolonga a vida do paciente, pois posterga o início da utilização do ventilador e da traqueostomia. Em 2018, o FDA, que é o órgão regulador dos Estados Unidos, aprovou um novo medicamento para ela, chamado Edaravona. A eficácia da Edaravona foi demonstrada em um ensaio clínico de 6 meses realizado no Japão. Entretanto, este medicamento ainda não consta nas diretrizes aprovadas pelo Ministério da Saúde. O início da ELA geralmente envolve fraqueza ou rigidez muscular como sintomas iniciais. A progressão da fraqueza, perda e paralisia dos músculos dos membros e do tronco, bem como aqueles que controlam funções vitais como fala, deglutição e respiração, geralmente se segue. A ELA possui 2 fenótipos e difere muito pelos sintomas que ela apresenta. São eles: ELA espinhal, onde os neurônios afetados inicialmente são os medulares, que controlam principalmente os braços e as pernas. É verificada uma fraqueza progressiva de manuseio e caminhada. Já a ELA bulbar, os neurônios afetados inicialmente são os que controlam o segmento cefálico, e isso interfere nas funções como fala, deglutição e respiração. Independente do fenótipo que o paciente apresente, os sintomas irão progredir e inevitavelmente afetar as outras partes do corpo. O quão rápido e em que ordem isso ocorre é muito diferente de pessoa para pessoa. A progressão também não é sempre uma linha reta em um indivíduo. Não é incomum ter períodos que duram semanas a meses, onde há muito pouca ou nenhuma perda de função.
Existem até exemplos muito raros nos quais há melhoria e recuperação significativas da função perdida. Essas estagnações e reversões na ELA são, infelizmente, geralmente transitórias. A esclerose múltipla é uma doença neurológica desmielinizante, autoimune e crônica, provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que comprometem a bainha de mielina, que reveste os neurônios das substâncias branca e cinzenta do sistema nervoso central. Alguns locais no sistema nervoso podem ser alvo preferencial da desmielinização, o que explica os sintomas mais frequentes, e são o cérebro, o tronco encefálico, os nervos ópticos e a medula espinhal. As causas envolvem predisposição genética com alguns genes já identificados que regulam o sistema imunológico e combinação com fatores ambientais que funcionam como gatilhos, como infecções virais, sendo a infecção por herpes vírus humano tipo 4 já postulada, obesidade, baixa exposição solar e consequente níveis baixos de vitamina D, exposição ao tabagismo e a solventes orgânicos. Estes fatores ambientais são considerados na fase da adolescência, em período de maior vulnerabilidade. A evolução da esclerose múltipla é muito variável e imprevisível. Na maioria dos pacientes, em especial quando a esclerose múltipla se inicia com neurite óptica, as remissões podem durar de meses a até 10 anos. A maioria dos pacientes com síndrome clínica isolada em algum momento terá esclerose múltipla, com a segunda lesão tornando-se evidente ou a ressonância magnética detectando uma lesão, geralmente em 5 anos após o início dos sintomas. A sobrevida é reduzida apenas em casos muito graves. Na síndrome radiologicamente isolada, há alterações na ressonância magnética e sem sintomas. Na síndrome clinicamente isolada, ocorre o primeiro episódio de sintomas neurológicos, mas ainda não pode ser diagnosticada esclerose múltipla. Pode ou não desenvolver a doença. Já na esclerose múltipla surto-remissão, há períodos de agravamento dos sintomas chamados de surtos, seguidos de períodos de melhora chamados de remissão, total ou parcial dos sintomas. A esclerose múltipla surto-remissão pode vir a progredir para a esclerose múltipla secundária progressiva, mas 90% dos casos não chegam a evoluir devido às atuais técnicas terapêuticas. Nesta evolução, há uma progressão da incapacidade e declínio de funções. Os sintomas e sinais mais comuns são debilidade em uma ou mais extremidades, perda visual unilateral, falta de coordenação e parestesias, incontinências, hesitação no andar, retenção urinária, vertigens, perda da audição, dor facial, dores nos braços, pernas e tronco. O diagnóstico é realizado de acordo com critérios clínicos e ressonância magnética de encéfalo e medula espinhal. Algumas vezes analisa-se o líquor. Deve-se suspeitar de esclerose múltipla em pacientes com neurite óptica, oftalmoplegia internuclear e outros sintomas, em particular se os déficits forem multifocais e intermitentes. Os objetivos do tratamento da esclerose múltipla incluem abreviar agudizações, diminuir a frequência de exacerbações, aliviar os sintomas, postergar a deficiência, particularmente manter a capacidade do paciente de deambular, o que é muito importante. A Anvisa já tem registrados 9 diferentes medicamentos para o tratamento de esclerose múltipla, sendo que 6 deles estão disponíveis via SUS. No tratamento da esclerose múltipla, utilizam-se corticoides administrados por períodos breves para tratar o início agudo dos sintomas ou das pioras que causam déficits suficientes para prejudicar uma função, como a visão, força ou coordenação. Imunomoduladores para prevenir o agravamento e postergar a deficiência, baclofeno ou tizanidina para espasticidade, imunossupressores para retardar a progressão, antidepressivos tricíclicos para dor e realizam-se cuidados de suporte como exercícios regulares e suplementos de vitamina D. Os pacientes devem manter as atividades normais à medida do possível e evitar trabalho excessivo, fadiga, exposição a excesso de calor e o tabagismo.